Bom, agora outro vídeo super importante, a gente vai falar sobre o argumento de autoridade, um argumento muito pesado para a prova do Enem, muito importante mesmo. Eu vou repisar e depois desse vídeo, gente, eu vou trazer exemplo de redações inteiras. Aí vocês vão ver a mágica do Enem acontecendo de uma forma bem mais suave, tá bom? Eu vou linkar aqui esses pensadores, para os quais eu coloquei apenas palavras-chave aqui, com vários assuntos da atualidade que interessam o Enem. E com certeza, se você ficar, assistir esse vídeo, assistir o próximo vídeo, você não vai se arrepender, você vai gostar bastante, porque você vai encontrar luz no fim do túnel para você fazer uma excelente redação, tá bom? Então a gente começa com o argumento de autoridade. Eu trouxe alguns pensadores, eu não trouxe muito mais do que isso aqui, mas eu trouxe alguns para tentar facilitar. Eu sei que alguns nomes vão, assim, o que eu aconselho? Escrever 5 vezes o nome de cada um desses pensadores, tá? Por quê? Porque se você escrever umas 5 vezes, você vai guardar a forma como se escreve, entendeu? Porque são nomes estrangeiros, a maioria deles, desses pensadores aqui. A gente vai começar com o bom velhinho Zygmunt Bauman, da Z Bauman aqui. Pode ir dessa forma mesmo, para ficar mais fácil para você. Sobre o que o Zygmunt Bauman se debruça? Gente, ele vai falar da sociedade contemporânea, aliás, todos eles, tá bom? Então vamos aqui, pensamento do Bauman. E aí assuntos afins, né? O Bauman vai estudar a forma como as pessoas se relacionam na contemporaneidade. Então, as relações pessoais contemporâneas, ou seja, relações pessoais atuais. Como que as pessoas se relacionam umas com as outras, seja no trato amoroso, no trabalho, as amizades, né? Ou seja, e o foco do Bauman, na verdade, é o espaço das redes sociais. Ele tem como espaço, né, praticamente todos eles vão tratar disso, espaço das redes sociais. E a teoria do Bauman mais famosa é a teoria da liquidez. Então, a teoria da liquidez. Quem é mais jovem não vai entender, mas quem já tem aí, se está acima dos 30, vai entender. Que é o seguinte, gente. Antigamente, os casamentos duravam bem mais. Vou citar um exemplo, tá? Os casamentos. As pessoas ficavam casadas 30, 40 anos, etc. E o Bauman falava, olha, aquelas relações pessoais de antigamente eram relações mais concretas. As pessoas tinham mais firmeza nas suas posições. Até porque a sociedade não dava muito espaço para essas pessoas terem liberdade para decidir. Hoje, essa firmeza desapareceu. Então, tudo que se tem é muito líquido, é muito escorregadio, é muito fluido. Então, por exemplo, alguém diz que te ama, mas daqui a pouco amanhã já não ama mais. Então, é muito líquido, é muito escorregadio. A palavra não tem esse peso todo. Então, ele vai falar, por exemplo, que hoje as pessoas se relacionam amorosamente, por exemplo, de forma a consumir corpos. Entram numa relação, daqui a pouco não é mais aquilo, saem para outra e não se sentem responsáveis. Então ele vai falar sobre isso. As amizades, por exemplo, ele vai falar, olha, a gente vive num tempo em que as redes sociais fizeram com que você tivesse muitos amigos. Isso começou com o Facebook, na verdade, essa ideia de muitos amigos, né? Mas na verdade você não tem amizade com ninguém, você é sozinho, isolado. Fica você e seu celular, você na hora que você procura alguém pra sair, você não acha e tal. Por quê? Porque tudo se tornou muito líquido. Que amizade é essa? É uma amizade que escorre. Ela não é aquela amizade concreta que você tem certeza que ela existe. Então ele vai falar sobre isso, que em geral as pessoas estão assim, elas vivem essa liquidez, tá certo? E ele usa a metáfora do líquido, porque o líquido é aquilo que você, por exemplo, põe num copo, ele toma um formato. Daqui a pouco você põe no prato, ele toma outro formato. Então o líquido não tem uma forma perene, ele não tem uma forma duradoura. Ele vai adquirindo formas conforme o recipiente que ele está dentro, não é? E a vida é assim mesmo, as pessoas hoje são assim. Elas estão num lugar, elas são uma pessoa, daqui a pouco elas estão com outra, elas são outra pessoa completamente diferente. E aí você fala, meu Deus, não conhecia essa pessoa com quem eu me casei, eu não conhecia essa pessoa com quem eu tinha uma amizade, né? Eu não esperava isso do meu patrão, não esperava isso do meu empregado. Por quê? Porque as relações contemporâneas estão assim. E aí ele vai jogar isso para palavras mais realistas. Por exemplo, ele diz o seguinte, ó. O que acontece com as pessoas, com os indivíduos, não é, atuais? Indivíduos. Como a parte das pessoas hoje? Elas são mais individualistas, são mais hedonistas. Isso quer dizer o quê? O que é ser hedonista? Esse aqui é um H, tá?
são menos responsáveis. Elas não pensam no futuro, ou seja, valorizam muito o presente. Valorizam bastante o presente. Então, ó, não valorizam a memória. E não se preocupam com as gerações futuras. Vamos lá? O que o Bauman diz? O Bauman fala, olha, por que hoje as relações estão muito líquidas? Ou seja, as pessoas não têm palavra e tal? Porque elas só pensam nelas. Né? Os meios de comunicação chegaram a um determinado ponto que a pessoa tem um celularzinho dela ali. Então, ela não compartilha mais informação com todo mundo. Às vezes fica uma família inteira numa mesa, cada um com seu próprio celular, ou cada um num cômodo da casa com seu próprio celular. Então as pessoas se tornaram mais individualistas. Elas não pensam mais no coletivo, elas pensam nelas. Se tem gente morrendo, o problema das pessoas estão morrendo. Elas focam elas próprias. Por quê? Porque essas pessoas elas não querem se sentir responsáveis. Não é por nada, elas não querem se responsabilizar por ninguém. Então elas estão menos empáticas. Né? A gente vive no mundo, não é? Menos empático, tá? Há menos empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Então são pessoas hedonistas. O que é uma pessoa hedonista? Esse é um termo clássico. É uma pessoa que só gosta do que é bom. Só do que é bom. Ah, eu gosto de beber, sair, ficar com meus amigos. Ok. Na hora de pagar a conta, né? Elas vão ser menos empáticas. Na hora de assumir uma responsabilidade, se alguém se machucar, correr com aquele amigo para o hospital, nem todo mundo estará disponível. Ah, você adoeceu. Quantos amigos você teve de visita na sua casa? X. Mas quando você dava festa? Quantos? Então ele está falando sobre isso. Hoje as pessoas são menos responsáveis umas pelas outras. Elas se importam menos. Elas não estão nem aí pro coletivo. Por isso, por exemplo, no Brasil, morreu muita gente, né, que não se vacinou e muita gente nem ligou. Isso que aconteceu não é um problema só do Brasil, isso é um problema do mundo mesmo. Dessa geração. É uma geração que não tá nem aí, tá? É uma geração que valoriza bastante o presente, ou seja, não importa o passado. Portanto, se algum fator do passado que deu errado volta ao presente, a gente volta a viver aquilo, não há memória histórica. As pessoas não querem saber se aquilo foi ruim. Elas só querem saber se aquilo vai beneficiá-las, certo? E isso, gente, é uma questão marcante. Isso marca, por exemplo, eleições, né, como a gente teve no Brasil, pessoas que se voltam mais aos seus próprios interesses, né? Outros têm interesses de coletivo, mas boa parte é interesse pessoal mesmo. Não há preocupação com a geração futura. Então, por exemplo, tem pessoas que pensam assim, vamos supor, você tem lá as pessoas do agronegócio. Existe o agronegócio que sim se preocupa com sustentabilidade porque sabe que não pode dar bobeira, não é? Não adianta queimar hoje e ter alteração do regime de chuvas, né? Você queimar toda a floresta, derrubar, ter alteração do regime de chuvas e amanhã você não ter condições de cultivar sua própria lavoura. E tem, por exemplo, industriais do agronegócio que não estão nem aí. Ah, mas vai faltar produto para a geração futura. Não estão nem aí. Né? Eles realmente não se preocupam. E o Bauman está falando exatamente sobre isso. Há muitos indivíduos no século XXI que eles não têm nenhuma preocupação de onde vieram, não tem mesmo. Né? Eles não querem saber, eles querem saber do presente. E eles não se preocupam com as gerações futuras. Então, se eles consomem muito, compram muito, geram muita poluição, né? E se a geração futura terá, por exemplo, escassez de água, poderá passar fome, eles não se preocupam. Aliás, esses indivíduos não se preocupam nem com eles mesmos, por exemplo. Há muitos indivíduos que não poupam absolutamente nada, não têm uma previdência, etc. Lógico que existem situações que as pessoas realmente não conseguem fazer isso, mas há situações simplesmente que as pessoas não querem fazer. Elas querem viver o hoje, elas querem comer bem, viver bem, passear, ter uma vida badalada, mas não se preocupar com o futuro. Então esse é o pensamento do Zygmunt Bauman.
certo? Para este assunto, tá bom, gente? Então, falou em individualismo, falou em responsabilidade, falou em presentificação, ou seja, valorização do presente. É Zygmunt Bauman. Relações pessoais que não são duradouras, Zygmunt Bauman. Consumismo, né? Quem consome demais não tem preocupação com o futuro. Então, é Zygmunt Bauman que sustenta esse pensamento, tá bom? Vamos pegar mais um? Byung-Chul Han. Maravilhoso Byung-Chul Han. É um filósofo, na verdade, alemão, né? Origem coreana, mas ele é professor na Alemanha, um contemporâneo, né? Ele vai falar sobre a sociedade do desempenho. Então, vamos pegar aqui o Byung-Chul Han. Tem vários livrinhos do Byung-Chul Han super fáceis de serem lidos, né? Você consegue até encontrar alguns na internet gratuitamente. O Byung-Chul Han, em Sociedade do Desempenho, ele está analisando exatamente o quê? O excesso de produção. Excesso de produção ou de produtividade, melhor dizendo. O Byung-Chul Han também vai se preocupar, não é, com o excesso de positividade. Excesso de positividade. É que ele vai chamar de positividade tóxica. Boa, então vou pegar aqui por enquanto. Já repararam que as pessoas têm trabalhado cada vez mais, trabalhado excessivamente? Sim. Na sociedade em que a gente vive, o que é valorizado é o desempenho. Quanto mais você produz, quanto mais você estuda, né, mais exitoso em tese você deveria ser. Então, para você alcançar a felicidade, ó, aqui, ó, alcançar êxito, felicidade, ou seja, sucesso, você precisa produzir muito, você tem que ser focado. Todo mundo fala isso, ó, tem que ser focado, produzir, estudar, passar em concurso, trabalhar bastante, ser produtivo, saber mais de uma língua de preferência, etc. É a sociedade do desempenho. É a forma como o capital impele as pessoas a produzirem mais e mais e mais. E para que se produz mais? Para comprar mais, não é? Todo mundo que produz mais vai comprar mais. Então é isso, é o consumismo por trás disso que motiva essa sociedade do desempenho. Então as pessoas estão sempre trabalhando muito, tá? Quando não estão trabalhando muito, entram no que tem na rede social, a positividade tóxica. As pessoas ficam olhando aquelas pessoas de sucesso, web celebridades, pessoas que são coaches, por exemplo, né, ficam ensinando como ser feliz, como ter prosperidade, como ter isso e aquilo. E as pessoas, elas vão fazendo mil coisas para chegar até esse êxito, até esse sucesso, até essa felicidade plena, né, que se resume aqui a bens materiais. Bom, o que o Han vai falar? Esse excesso de trabalho, esse excesso de ser muito positivo, não é? Buscar até na religiosidade essa positividade muito. É como se você não pudesse dar espaço à felicidade, ou seja, perdão, você não pudesse dar espaço à tristeza, você só pudesse ser feliz. O que isso vai gerar? Adoecimento. Então, a consequência disso aqui, não é? O efeito disso é o adoecimento. Esse adoecimento mental, ele é muito marcado pelo esgotamento. Pessoal, por que pessoas, por exemplo, como o Whindersson Nunes, que é um youtuber muito famoso, o cara é um web celebridade, por que esse cara vive em depressão? Porque ele está esgotado. Ele tem que estar sempre bem, sempre fazendo rir, sempre assim, sempre assado. Então ele não encontra espaço para ser infeliz. E aí, quando você não tem espaço para ser infeliz, o que acontece com você? Você adoece. Por quê? Porque você precisa de um pouco, sim, de tristeza. Você tem que balizar as coisas. Não ser feliz o tempo inteiro. Essa é a questão humana, é o natural do ser humano. Você não é feliz o tempo inteiro. Então, quando você não encontra esse espaço para você falar dos seus problemas, para você se tratar, você vai adiando,
e vem o esgotamento. Esse esgotamento vem, né, na forma de síndrome, né, de Burnout, né, que tem um U aqui. Vem na forma de ansiedade, vem na forma de irritação, vem na forma de depressão. Então, muitas vezes, as pessoas estão querendo fazer o seu melhor, trabalhando sua cabeça em função disso, o tempo inteiro ouvindo que sim, que é possível, né, que fizer tal coisa vai ganhar muito dinheiro, se fizer tal coisa vai ser mais feliz, etc. Que elas vão fazendo, e quando aquilo não acontece, elas se sentem esgotadas, né? Ou antes mesmo daquilo acontecer, elas se sentem esgotadas. Aí vem a síndrome de Burnout, que é o cansaço mesmo, né? A pessoa começa a sentir o peso do cansaço, inclusive no corpo, adoece mesmo, há um desgaste mental e físico da pessoa. Ou a pessoa fica muito ansiosa. Quantas pessoas não ficaram ansiosas com redes sociais, gente? Não é? Porque o tempo inteiro tem que ficar postando, mesmo quem tem seguidor, tem que ficar postando, e a pessoa vai perdendo a paciência com aquilo, não é? Aquela rotina não medida, não é? Há pessoas que vão ficando irritadas e que entram em depressão e que depois ficam improdutivos. Entram em depressão e você tem o quê? O que acontece em seguida? A improdutividade. Cai a produtividade dessa pessoa. Então o Byung-Chul Han ele fala sobre isso, né? Sobre essas questões. Trabalhar demais para quê? Para comprar demais, para acabar cansado, né? Ou seja, para acabar adoecendo. Então é isso que acontece com as pessoas. Muito trabalho ou muita positividade tóxica nas redes sociais. Estou sempre vendo alguém bem, quer ser igual, não consegue e adoece. Tranquilo? Perfeito? Vamos puxar mais um. Ricardo Antunes aqui, né? Sociólogo brasileiro, na verdade. Então, print. Se a gente tiver um tema que vai falar sobre, atenção, tá? Se eu tenho um tema que vai falar, por exemplo, sobre trabalho, produção e trabalho, além do Byung-Chul Han, você tem também o Ricardo Antunes no Brasil. Só que o Ricardo Antunes vai trabalhar sobre as novas formas de produção e novas relações de trabalho do século XXI. E ele vai falar sobre o que exatamente? Sobre a precarização das relações de trabalho, ou seja, sobre o trabalho precário. O que ele está falando, Júnior? Sobre transformações no mundo do trabalho. Antigamente você tinha uma legislação trabalhista robusta, ou seja, uma legislação com muitas regras. Você tinha as pessoas ficando num trabalho durante a vida inteira, não é? Por exemplo, meu pai ficou a vida inteira dentro de uma fábrica mesmo, a única fábrica. Ele foi mudar depois que ele se aposentou, que ele foi fazer outras coisas. Mas ele passou uma vida inteira empregado formalmente. Tudo bem? Hoje, ter aquele emprego que o cara vai ficar lá 30 anos é impossível. É muito difícil. Só se o cara estiver na administração pública. Ele fez concurso público e por acaso está ali. Mas em geral, não. Por quê? Porque os direitos trabalhistas foram caindo, né? Você teve, então, o quê? O surgimento de outras formas de trabalho. E aí você tem trabalho precário. O que é trabalho precário? Aquele trabalho sem nenhuma segurança. Um exemplo, né? O trabalho por aplicativos. O que é o trabalho por aplicativos? O cara, por exemplo, quer fazer uma entrega do iFood, né? Ou do Rappi. Aí o que acontece? Ele vai lá, cadastra a motinha dele, lá, bonitinho, e vai fazer entrega. Só que se ele cair e a bicicleta ou a moto quebrar, ou ele se machucar, ele não tem segurança nenhuma. Não existe um contrato de trabalho que o assegure, por exemplo, ficar 30 dias parado. Não é? Nada disso. Ele não tem vínculo. Ninguém vai pagar o conserto da moto dele. Isso se chama trabalho precário. A pessoa está ali, ela está fazendo dinheiro dela, mas ela não tem segurança nenhuma. A qualquer momento pode acontecer qualquer coisa com ela e ela ficar naquela situação ruim. Ah,
Empregados domésticos, uns têm carteira, outros não, então se usa a desculpa da faxina, não é? Então as pessoas, muitas vezes famílias, fazem o quê? Eu faxino para essa família, faxino para aquela outra. E na verdade é a mesma família, porém eles estão alternando um mesmo empregado, mas sem assinar carteira, sem dar garantia nenhuma. Isso é um trabalho precário, né? E as pessoas se submetem mesmo, muitas vezes se submetem com a simples intenção de consumir, consumir mesmo. Ou seja, comprar mais, né? Ou seja, se desorganizam. E aí, nesse processo de trabalho precário, né, o Ricardo Antunes ele tem uma obra que ele vai falar sobre a ideia, o prazer das pessoas em servir, não é? A pessoa, ela não consegue refletir, ela vai servindo de forma irrefletida, tá? Então, aqui nós temos a servidão feita de forma, né, não reflexiva. Por exemplo, costuma a pessoa não fazer conta se tá valendo a pena ela ter aquele tipo de trabalho. Ela vai trabalhando, trabalhando. Ela gasta mais dinheiro para ir pro trabalho do que se ela estivesse ficando em casa. Então, já vi, por exemplo, tem um local para onde a gente distribui alimento que é sopa dos pobres, em Juiz de Fora. E a gente às vezes via pessoas ali para poder almoçar, né, que não eram pessoas assim, aquele olhar, né, que a gente tem dentro daquele paradigma de quem passa fome. As pessoas até bem vestidas na fila. E você pergunta o que é. Não, porque a pessoa veio vender alguma coisa no centro da cidade, ganhou dinheiro, mas aquele dinheiro não vai ser suficiente para voltar para casa e ainda levar dinheiro. Então a pessoa come na sopa dos pobres, que o almoço é gratuito, né? Para que ela possa sobrar aquele dinheiro para ela poder chegar em casa e ter o dinheiro para as outras coisas, tá certo? Então a pessoa sai de casa, ela gasta mais com transporte do que ela ganha naquele dia trabalhando. E aí que tá o risco. E o Ricardo Antunes fala sobre isso. Inclusive, ele usa um termo que ficou muito famoso, né, na sociologia do trabalho, que chama uberização do trabalho. É a uberização do trabalho. O que é isso aqui? É só trabalhador da Uber? Não. É qualquer trabalho por aplicativo em que o trabalhador é o próprio gestor, não é? Ou seja, você tem a figura do trabalhador gestor. Ou seja, é ele que vai organizar a jornada dele, o seu dia, o seu horário de trabalho. Ele que vai organizar, não é? O descanso dele. E ele tenta organizar os ganhos. Então vai tentar organizar a remuneração. Mas vamos lá, faz sentido? Não. Sabe por quê? Porque na plataforma da Uber, por exemplo, ou mesmo do iFood e tal, o que acontece com essas pessoas? Quem dita os percentuais são os donos da plataforma. Então essa pessoa trabalha, há horário em que cai pra caramba o valor de repasse, o valor de tabela de uma corrida, e o cara não tem controle sobre aquilo. E aí ele tem que trabalhar muito mais, às vezes ele faz dupla jornada, tripla jornada para tentar fazer dinheiro, porque de repente ele pega uma época ruim, né? E não há um repasse. Quem continua rico? Quem criou aquela rede, tá certo? Então, esse trabalhador é o trabalhador que foi convencido a ficar na informalidade ou foi impelido para ela, foi empurrado para essa informalidade. Então, acontece isso também, o cara foi empurrado para ali, tá bom? Então, hoje no mundo, o que acontece? As relações de trabalho estão precárias no mundo inteiro. O mundo já fala, por exemplo, já existem movimentos, né, como existe na Espanha, de quê? De trabalho de 4 dias. Os trabalhadores estão cansados, né? Eles estão tentando reduzir um pouco essa jornada, né? Essa carga de trabalho semanal. Por quê? Porque a exploração cresceu muito nos últimos tempos, tá certo? Então, o Ricardo Antunes trabalha com... ele vai exatamente se debruçar em cima do tema do trabalho, da servidão não refletida, né? Da pessoa que não reflete o quanto ela está sendo explorada, não é? A pessoa trabalha apenas para poder praticamente comprar, consumir, e é sim, o dia que ela não trabalha, ela não tem, e ela não tem segurança nenhuma.
E esse processo de precarização do trabalho chama-se uberização do trabalho. Vamos para a maravilhosa Hannah Arendt. Vamos lá. A Hannah Arendt é uma das pensadoras mais importantes do século XX, através do século XXI, né? E eu vou falar de uma das teorias dela, que é a banalidade das relações e das ações contemporâneas, ou seja, o conformismo. Aqui a Hannah Arendt. Então, atenção. O que ela vai falar? Ora, eu vou contar uma história de um dos ensaios dela, tá? Que aí vocês vão entender. Ela criou um ensaio chamado Banalidade do Mal. Certo? Então, vou ter que colocar aqui. Banalidade do Mal. Em que ela vai contar o julgamento de um nazista, que é o Eichmann, né? O que acontece com esse nazista? Ele estava foragido, né? Ele era um supervisor de envio dos judeus para os campos de concentração na Alemanha, aquelas pessoas seriam exterminadas, não é, naqueles campos de concentração, e ele fazia isso como um funcionário público, como se ele estivesse carimbando papel, certo? Então é como se ele estivesse realmente carimbando papel e por aí vai, tudo bem? E aí o que acontece? Quando o Hitler, né, perde a guerra na Alemanha, os nazistas fogem, né? E o Eichmann, a mesma coisa, ele vai fugir. Porém, ele é recuperado depois, né? Ele é preso depois, mais tarde vai a julgamento. E no julgamento, a Hannah Arendt, ela percebe o seguinte, toda vez que ele era confrontado, né? Por alguém falando o seguinte, olha, Eichmann, como que você pôde mandar aquelas pessoas para morrerem na câmara de gás? Ele fala, gente, eu só era funcionário público, eu só cumpria ordens. Ou seja, ele banalizou as mortes. Pronto, chegamos aí à teoria da Hannah Arendt, muito querida hoje e tal. Imagina o Brasil, a gente teve quase 700 mil pessoas mortas por Covid. Parece que não morreu ninguém para muita gente. Houve uma banalização das relações. Então ela trabalha isso, as pessoas tratam aquilo como se fosse uma coisa banal. Ah, não me importo, né? Lembra do Bauman, aquele individualismo? É como se elas não se importassem mesmo. Então a Hannah Arendt fala, as pessoas estão assim, elas vão banalizando, por quê? Porque aquilo vai se tornando algo corriqueiro dia a dia. Antigamente alguém ameaçava alguém de morte, por exemplo, estando no poder, aquilo chamava atenção, ficava todo mundo estarrecido. Olha, falaram que vão matar o pessoal do outro partido. De uns anos para cá, isso se tornou corriqueiro. E aí, quanto mais a violência é propalada, ou seja, quanto mais ela é falada, divulgada, mais banalizada ela fica. Por exemplo, para um estrangeiro, quando olha uma incursão da polícia, por exemplo, numa favela do Rio, né, numa comunidade que morrem muitas pessoas, igual no Jacarezinho morreram 22 pessoas, quem tá de fora, não tá acostumado com essa violência, entende aquilo como um genocídio, a pessoa fica horrorizada. Mas pra gente é só mais uma notícia. Então, num país com muitas desigualdades e muita violência, a Hannah Arendt, sim, ela suporta as nossas redações. Por quê? Porque a gente tende a banalizar o mal. É como se a gente não se importasse, né? Então ela vai falar sobre a falta de empatia. E ela diz que o remédio para uma sociedade não ficar tão, assim, vamos supor, inerte, uma sociedade que não atua contra nada, não luta contra nada, ela fala, olha, tem que se buscar reflexão, certo? Reflexão contra a banalização. E essa reflexão vem de quê? Vem de uma educação crítica, né? Uma educação crítica, uma educação que observe os fatos e chame a atenção ainda das pessoas enquanto criança para aquela anormalidade. O Brasil, a gente vive um quadro de violência, sempre viveu muito, e nos últimos anos a violência acirrou, e a gente não vê muito problema nisso, é assim, impressionante. A gente só nota quando acontece com a gente, né, ou com uma pessoa mais próxima. Então a Hannah Arendt, ela vai bater em cima disso. Né? Hoje as pessoas banalizam mesmo. Se tá pegando fogo na Amazônia, a pessoa tá lá numa boa, né, fazendo o lanche dela, assistindo televisão, como se nada tivesse acontecendo. Enquanto outros lugares do mundo as pessoas estão estarrecidas. Olha, mataram uma criança indígena, né, fizeram
mil coisas com ela. As pessoas estão ali, parece que não, elas estão assim completamente fora, né? São completamente out, como se nada tivesse acontecendo com elas. Então a Hannah Arendt, ela bate em cima disso. Né? Quando você vive uma sociedade muito violenta, a tendência é você banalizar o mal. A tendência é você cultuar a falta de empatia. Isso decorre de quê? De uma educação fraca, uma educação pouco reflexiva, uma educação acrítica. É preciso ter uma educação crítica e não acrítica, ou seja, sem educação. Então ela fala sobre isso, tá? As pessoas produzem julgamentos sem... Ela vai falar muito sobre a questão dos julgamentos, né? Julgamentos irrefletidos, tá? Julgamentos em massa, né? Aqueles que ocorrem sem reflexão. Por exemplo, cancelamento na internet. Pessoas são canceladas. Por quê? Hannah Arendt ajuda você a entender. As pessoas vão em movimento de manada. Esse movimento de manada faz com que elas se tornem o que? Elas banalizem tudo, elas passem por cima de tudo. Quando a gente vê uma manada de elefantes correndo, eles vão pisando cegamente em tudo. E é a mesma coisa. As pessoas, quando começam a cancelar os outros na internet, elas não param para pensar nas consequências desse cancelamento, se realmente é um cancelamento válido, não é? E não há um tribunal de mediação na internet. É isso que é interessante, não existe alguém que possa mediar aquele problema, ou seja, não, peraí, vamos conversar, negociar, porque isso aqui vai ter consequências bem graves, não só para essa pessoa, mas para o entorno dela, não é? Então, é isso, tá? Julgamentos, por exemplo, desleais de qualquer personalidade ou qualquer pessoa que vai presa, né, porque ela aparenta isso, ou que se suspeitou disso, ou porque a mídia forçou aquele julgamento, então as pessoas começam a falar, olha, fulano corrupto, olha, fulano assassino, né? E isso leva a consequências muito graves, tá certo? E a Hannah Arendt está falando isso, ela fala sobre a banalidade do mal nesse sentido, né? Eu não me esqueço, por exemplo, eu tô evitando falar de política, tá, gente? Pra não contaminar um fato com outro. Da redação, pra vocês produzirem livremente. Mas, por exemplo, teve uma menina chamada Fabiana que chega ao município do interior de São Paulo e quando ela chega ela é simplesmente linchada. Ela tava indo visitar a irmã dela. Ela é linchada porque alguém grita que ela era uma sequestradora de bebês. As pessoas partem pra cima, a mulher nunca esteve lá naquele local. Ela tá indo visitar a irmã dela. E ela é linchada, ou seja, houve um julgamento em massa, as pessoas banalizaram a informação, né, e agiram dentro de um movimento de manada. Elas não conseguem prestar atenção em mais nada, agem de forma cega, tá bom? Então depois vamos ver isso rodar na redação. E temos aqui Pierre Bourdieu, né? Pierre Bourdieu muito interessante, ele vai falar sobre hábitos culturais, gostos, estilos e consumo. Ele vai falar quanto a gente é manipulado a consumir, levado a consumir. Vai então, falar sobre a influência, influência da publicidade, né? Publicidade capitalista, obviamente, sobre os hábitos de consumo. O Profa tá falando em consumismo de novo? Sim, sempre, tá? Vocês vão ver que sempre. O Pierre Bourdieu ele vai falar, por exemplo, sobre o fetiche, a fantasia do consumo. Como que a nossa mente é levada, né, ao consumo. Então ele fala sobre o poder da publicidade nesse sentido. E vai falar que a publicidade, muitas vezes, ela costuma criar estratificações sociais. O que é estratificações sociais? Então vamos ver aqui. Aqui você tem os ricos de verdade. Os ricos, mais, sejam muito ricos. E aqui embaixo você tem os pobres. Num dado momento, ninguém quer se parecer aqui dentro. As pessoas querem fazer um movimento para cima, certo? Então ela diz o seguinte, há um dado momento em que as pessoas que estão aqui começam a querer se parecer com os mais ricos e tendem a estigmatizar esses aqui, certo? Ou seja, o pobre lutando contra o pobre. Então ele fala, por que isso acontece? Porque a publicidade vai criando aquela coisa de estilo, de gosto, né? Ah, fulano tem bom gosto, o povão não, então você já se separa, ou seja, você tem um gosto parecido com quem é mais rico. Ela cria o fetiche, né? Ou seja, a fantasia de você pertencer a uma outra classe. E ele tem uma explicação muito clara para isso quando ele se volta lá para o final do século XIX
na época da Revolução Industrial, ou seja, das fábricas, né, e do aparecimento de uma classe, que é a classe dos trabalhadores industriais. E eles vão falar o seguinte, olha, havia uma outra classe de pobres, que eram os artesãos, por exemplo. Eles olhavam para aqueles trabalhadores de fábrica sujos, mesmo tendo o mesmo dinheiro no bolso, eles não queriam se parecer com eles. Então havia o quê? A publicidade começa a produzir, né, buscar fazer com que essa classe de artesãos tenha um consumo diferente da classe do outro. Então é por isso, gente, que a gente vê o pobre assim. Um tem um carrinho, outro tem um carrão. Por quê? Porque esse que de repente tem um carrão, ele quer se parecer mais com o outro lado. Ele não quer se parecer tanto com a sua base de origem. E lembrando, a pessoa é vulnerável, tá? A pessoa é vulnerável. Eu cito um exemplo. Escola pública é para todo mundo, tudo bem? Mas às vezes há famílias que fazem um sacrifício enorme para pagar uma escola particular. Tá? Há famílias que querem uma boa formação para seus filhos, é diferente. E há famílias que estão pagando escola particular porque elas se sentem bem pagando escola particular, porque não querem um filho no meio da muvuca, né? Vamos chamar assim, pejorativamente falando. E aí, assim, essas pessoas vão se comportando dessa forma. Porém, eis que muda o governo e essas pessoas ficam desempregadas. O que acontece? Os filhos voltam lá para a escola pública bonitinho. Por quê? Porque eles nunca deixaram de ser pobres. Essa que é a verdade, eles nunca deixaram de ser pobres. Ah, comprou um carrão, tá pagando 7 anos de prestação do carro. Daqui a pouco muda tudo, perde o emprego, é vulnerável, gente. A pessoa continua pobre, ela perde o veículo. Ela não conseguiu manter aquele padrão. Os muito ricos, eles têm dinheiro sobrando. Então pode entrar governo, sair governo, que eles não estão nem aí. Essa que é a verdade, desde que não mexa no deles. Então é disso que Pierre Bourdieu fala. Ele vai falar, a publicidade ela cria níveis de consumo de tal modo a dividir a classe trabalhadora. E divide mesmo, a gente sabe que divide por conta dessas informações que eu falei pra vocês. Tranquilo? Beleza? Bom, gente, agora no outro vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses pensadores em prática, não é? Aí vocês vão ver tudo se casando e vamos falar sobre temas preferenciais para o Enem.